Pessoal, boa tarde. Então, eu acabei dando esse título, né, Desafios para a Aplicação do Conhecimento Ecológico na Conservação, mas eu acabei falando com um período que eu preferiria fazer uma coisa que tentasse, na verdade, vir com o que a gente já vem discutindo esses dias, numa ideia que não é só minha, na verdade, eu trouxe essa ideia e o Lelê continua presente aqui em ideia, porque ele comprou imediatamente, a gente vem discutindo isso há algum tempo, que vai justamente na ideia, no sentido de que a gente está discutindo bastante coisa de conservação, mas como é que a gente faz isso acontecer, ou quais são os desafios para fazer isso acontecer, né? E isso surgiu para mim, um pouquinho só dessa história, isso surgiu para mim, essa ideia dos desafios, quando, igual o Período falou, eu fiz uma parte do meu doutorado fora, e aí eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Universidade de Cambridge, onde tem, né, um centro de conservação muito grande, enfim, quem já ouviu falar ou quem não ouviu falar pode procurar, e eles têm uma tradição grande. E lá, um dos grandes pesquisadores de lá, o Bill Sutherland, ele trouxe, em 2004 ainda, num artigo na TRI, a ideia de que a conservação carece de evidência, o que é conhecido por evidence-based conservation, ou conservação baseada em evidência. E ele faz uma comparação muito interessante nesse artigo, justamente dizendo que, como a medicina, por exemplo, não se faz um tratamento, eu acho que o Adriano fez essa comparação aqui para vocês, em medicina você não inicia um tratamento, baseado no que você acredita, simplesmente, né? Você não vai tocar um remédio lá que você acha que vai funcionar e o cara dá um piripaque do seu lado, né? Necessita de uma série de evidências acumuladas para que você leve aquele tratamento adiante e, portanto, aquilo seja implementado. E o Sutherland fala justamente por que a gente faz de forma diferente. Por que a gente, então, na verdade, e ele fez algumas enquetes, esses questionários, como que o Lelê mostrou, os meninos estão fazendo, são extremamente importantes. Ele fez uma enquete lá no Reino Unido e ele encontrou que 60% das decisões de conservação tomadas eram baseadas em senso comum, no que o cara achava que ia funcionar, mas depois, avançando um pouco na pesquisa, boa parte daquilo que achava que ia funcionar, de fato, não estava funcionando, né? E aí, na palestra do Brooks, a gente viu isso muito claramente, que ele disse que a gente sempre precisa levar em consideração o que está sendo feito em relação ao fato daquilo nunca ter sido feito. Isso é pensar em evidência. E fazer pensando em como aquele efeito é diferente de, por exemplo, não fazer nada ou de fazer outra coisa. Então, com isso tudo em mente, eu participei, depois de ter vindo para Belo Horizonte, de algumas reuniões em órgãos, enfim, de forma geral, e eu comecei a ficar um pouco incomodado. Vou dar um exemplo só, essa história do Rio Doce, né? Todo mundo está muito incomodado que nada foi feito ainda. E uma das coisas que a gente vê quando entra nessas discussões, e lógico, não são todas elas, mas muitas delas, você vê sugestões sendo dadas de coisas que não tem respaldo nenhum. Ninguém nunca falou que aquilo funciona, ou pode funcionar, ou deveria ser aplicado em certas situações. Então entra-se numa história de aplicar o que eu acho que vai dar certo. Então eu vou lá e vou rapar aquela lama, e vamos ver se vai dar certo. Bom, não dá para ver se vai dar certo, né? Por que não dá para ver se vai dar certo? E aí que isso começou a me incomodar, e aí que eu comentei com o Lelê, o Calixto também é outro colega que está diretamente relacionado nisso, que veio a ideia que a gente está desenvolvendo, do que talvez futuramente vire um artigo, mas certamente não vai parar nisso, né? O que o Lelê falou aqui me impede de dizer que a gente vai publicar um artigo, entregar ele para a revista e parar com isso. A ideia é que comece com alguma coisa desse tipo, mas que a gente avance. Bom, qual que é a noção que a gente tem por trás disso? Eu não tenho slide, eu não fiz slide justamente para que você se sinta à vontade para parar, interromper e comentar a hora que quiserem, porque o slide, então, eu não tenho que seguir ele aqui, então não tenho o que terminar para falar aqui, então vocês podem participar. Mas a história toda é, conservação, vocês ouviram isso aqui várias vezes, é uma ciência que é a resposta a uma crise. Que crise? A crise ambiental que a gente vive, a perda de espécies, as metas de Aicha, os grandes acordos globais. Então isso é o que a gente lida quando a gente está pensando em conservação.
Eu trouxe, na verdade, um papel aqui para poder seguir, não esquecer o que eu tenho que falar. Hã? Não, por enquanto está tranquilo. E aí, na verdade, o que a gente estava discutindo é isso. Bom, conservação precisa de evidência, porque não vai funcionar simplesmente se eu não souber que aquilo funciona. Então, tudo que foi dito aqui, e o que o Lelê falou, e o que o pessoal comentou, eu concordo que a gente precisa, na verdade, divulgar a informação, fazer extensão, a gente precisa de levar isso adiante, mas nada disso vai funcionar se não tiver baseado em numa base muito sólida de conceitos e de evidências, de pesquisa, de fato. Então, não dá para a gente simplesmente dizer, a gente precisa fazer extensão, vou parar de fazer pesquisa e vou viver disso. Bom, você pode viver disso, mas você precisa do conhecimento básico, da base conceitual que está sendo gerada para que aquilo tenha sucesso. Beleza, isso a gente concorda. Conservação baseada em evidência é importante. O passo que a gente tem discutido é que não é só a evidência científica que é necessária para que a gente faça a conservação, mas que essa evidência científica não seja gerada aleatoriamente, baseada no que a gente acha importante ser pesquisado. E é aí que vem a importância de dar o passo além e sair só do que a gente vem conhecendo como conservação baseada em evidência, para começar a fazer pesquisa demandada pela conservação. Então, não é só escrever no final do meu artigo. Escrever lá que esse artigo tem implicações para a conservação, esses resultados eles potencialmente melhoram a conservação, sem dizer como, sem dizer qual o caminho, sem dizer diretamente como aquele artigo seu responde uma questão importante de conservação. Então, esse tem sido a nossa principal discussão, pensando justamente que a academia, ela hoje funciona como algo que está externo à conservação e fica julgando algumas informações que, se por acaso a gente pegar, a gente faz alguma coisa. Mas se eu olhar para ela e não souber direito como é que ela funciona, ela não serve para nada. Então esse é um problema que a gente tem enfrentado. E aí, a história toda que a gente ficou pensando, por exemplo, o caso agora desse desastre do Rio Doce. A gente tem bastante pesquisa. Se a gente olha, se a gente procura no Web of Science ou em qualquer coisa dessas, o desastre é de uma magnitude desproporcional, mas ele não é o primeiro desastre que acontece e não é o primeiro desastre a ser estudado. E aí, o grande problema é que o que tem sido proposto, principalmente de pesquisa para ser feito, ele está completamente descolado das principais perguntas que precisam ser respondidas. Isso vai no sentido daquilo que a Georgina Mace falou. Vocês devem ter visto na abertura também. A gente ainda faz e a gente ainda propõe uma conservação da década de 80. Quando, na verdade, a gente precisaria estar dando passos muito largos para, por exemplo, levar em consideração o contexto social local de qualquer tipo de estudo de conservação que a gente pensa, para poder fazer os nossos estudos. Mas a gente ainda está pensando naquela espécie que foi perdida, ou naquelas espécies que foram perdidas. Então, a gente precisa dar o passo dessa década de 80, a gente precisa se aproximar de quem de fato faz a conservação, mas a gente precisa se aproximar disso dando passos que estão baseados em solo, em solo científico forte, mas que o que a gente está tentando dizer é que essa pesquisa ela deve, na verdade, ser direcionada para um problema. O exemplo que o Lelê apresentou aqui agora é um desses. A meta existe, a meta é um problema de conservação e o estudo vai exatamente em cima disso. O número que o Lelê falou, e é interessante a gente pensar nisso quando a gente coleta essas evidências, precisa de 10 milhões de reais. Reais ou dólares, Lelê? 12 milhões de reais para fazer a conservação de 75% das espécies. Quando ele fala que é barato, todos vocês concordam que é barato? 12 milhões de reais é pouco? No apartamento do Gedel tinha 51 milhões. Belo Monte pagou 126 milhões de compensação ambiental. É pouco, gente.
É muito pouco. É muito pouco porque se a gente tiver todos os caminhos bem pavimentados, todos os caminhos de informação pavimentados, justificar que utilizar 10 milhões de reais para isso é pouco, faz bastante sentido. Qual que é o grande problema? Um estudo de conservação de sementes descobre que sementes germinam mais em tal situação. Coloca essa informação lá. O outro estudo descobre que 20 e poucas espécies já estão nesses bancos. Coloca essa informação lá. O outro estudo conta lá que, em média, gasta 5 mil a 8 mil reais para conservar uma espécie. Joga isso lá. Desculpa, mas com o volume de informação que é gerado, é impossível fazer com que alguém leia quem vai assinar o papel, consiga juntar toda essa informação e botar ela na mesa. Então, fazer com que a informação seja sucintamente colocada e fazer a pesquisa direcionada para responder essa pergunta e para fazer com que isso chegue a quem tem que chegar, é um dos passos que a gente está precisando há muito tempo dar. Nesse sentido, uma das coisas que a gente tem pensado em propor, e aí a gente não tem ainda nada formado nisso, são a gente está levantando quais são as mudanças de paradigma necessárias. Exatamente o que a gente tem de paradigma atual, por exemplo, o que a Georgina Mace mostrou de conservação de espécies, e como é que a gente muda para esse paradigma e o que a gente precisa fazer para tentar mudar para esse tipo de paradigma. Perilo, você pode colocar o PDF lá, por favor? Só enquanto... Está descolando aqui a bateria, daqui a pouco ele cai no chão. Só enquanto isso, o que eu também tentei levantar é... Bom, vocês já devem ter ouvido, talvez não só aqui, mas aqui em vários outros lugares, qual é a melhor pesquisa? É melhor eu fazer novos inventários? É melhor pesquisa básica? É melhor ir para campo? Ou é melhor levantar dados da internet e fazer aquelas análises mais complexas e gerar informação de fato? Bom, eu gostaria de falar isso aqui, não tem nem exatamente tanto a ver com o contexto, mas não tem pesquisa mais ou menos importante. Tem lugares em que a quantidade de informação é absurdamente grande. Tem um artigo do grupo do Carlos Pérez, de 2010, que mostra que, por exemplo, a reserva Duque, ela tem uma quantidade de dados gerados dentro dela, Duque, lá na Amazônia, absurdamente grande. Bom, ninguém precisa coletar lá muito mais, ou não naqueles grupos que estão sendo sempre coletados, ou que já se sabe bastante coisa. Então, nesse caso, dados precisam virar informações. Então, essas análises são importantes. Todavia, o Rafael comentou ali que tem lugares que ele já foi na Amazônia que ninguém sequer pisou. Ou tem lugares que a gente vai dentro do nosso estado aqui que ninguém ainda, ou alguns grupos que não se sabe nada. Então, para esses grupos, bom, eu preciso gerar dados, eu preciso de ir para campo. Eu preciso saber da história natural desses grupos. Não dá para eu coletar um monte de dados da internet e fazer um mapa muito bacana, ou uma rede muito bacana, se eu não sei nem o básico daquilo. Então, não tem o que é melhor ou pior, o que é mais ou menos necessário. Na verdade, é o contexto. E aí, na verdade... E aí, para poder fechar essa ideia, esse fluxograma está ainda em criação, mas a gente tem uma ideia de que o cenário atual está nesse sentido. A gente tem aqui a academia, descolado da sociedade. A academia ela é financiada pelo governo. Vocês viram na palestra do Lelê que, apesar de ter uma fatia que fala que o poder privado deve pagar as pesquisas, mas que existe uma imensa maioria que menciona ministérios, CAPES, CNPq, fundações e tal. Então, boa parte do que se imagina aqui é que o recurso para pesquisa é público, existe algum recurso privado, mas quem determina, na verdade, qual vai ser esse uso desse recurso público e como esse recurso público volta, é a própria academia, que é, de fato, quem, na verdade, determina qual é a agenda de pesquisa em conservação. Eu determino o que eu quero trabalhar, em todos os sentidos possíveis, e eu faço os estudos que eu estou achando no momento importante para a conservação. E aí, isso capilariza muito pouco para o lado de cá, né? Alguma coisa disso chega até os tomadores de decisões, de fato chega, a gente consegue levantar exemplos.
Eu tenho exemplos, o Rafael e eu trabalhamos no mesmo projeto, a gente tem exemplos do mesmo projeto que a gente conseguiu fazer com que instruções normativas fossem colocadas, mas assim, é um exemplo. Então, chega muito pouco. E isso daqui, na verdade, acaba que capilariza pouco da sociedade para os tomadores de decisões, a vontade da sociedade não é tão levada em conta, se você pensa, e isso vem ainda menos pensando em acordos internacionais ou na própria conservação ex situ, que a gente usou como exemplo. E longe disso tudo aqui estão imensos desafios na educação, né? Eu concordo e tendo a dizer que o maior desafio que a gente tem para a conservação talvez seja a educação e, na verdade, as bases da educação. Não é educação superior e isso ou aquilo, mas, na verdade, é a estrutura básica de educação. Em que sentido? Num cenário futuro, o que a gente imagina, isso já mudou, primeiro que a academia deve mudar para dentro da sociedade, a academia é uma atividade social, é parte da sociedade, a gente não está descolado e a gente não faz coisas aqui que não atingem ou não são, na verdade, diretamente influenciados pela sociedade. A gente imagina que isso daqui deve mudar bastante, a agenda de conservação deve demandar pesquisa para a academia e a academia deve devolver o que está encontrando. Na verdade, recurso público a gente ainda imagina que vá pagar boa parte dessa pesquisa, mas que o setor privado deve passar a ter uma comunicação muito mais direta. O setor privado, de várias formas. A própria compensação ambiental que a gente já tem discutido aqui, ela é uma fonte de dinheiro muito grande, mas muito pouco utilizada ainda para que a gente faça conservação com ele. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e isso ainda está meio, as setas ainda estão precisando de ajustes, por exemplo, a gente acha que a academia deve estar mais próxima da sociedade e que isso vai sanar algumas desses desafios na educação. Quais deles, por exemplo? A gente precisa transferir conhecimento. A gente precisa fazer com que o que é gerado e tem que continuar sendo gerado seja transferido para as pessoas. As pessoas têm que saber o que está sendo gerado e como aquilo faz diferença na sua vida. Outra coisa é levar em conta aspectos socioambientais. Como um exemplo, eu tenho um colega que eu trabalhei com ele na época de Lancaster, e ele tem um projeto, por exemplo, que envolve fazer com que chegue em épocas de seca na Amazônia fontes de alimento para os ribeirinhos para que eles não tenham que caçar para poder ter fontes de proteína durante essas fases, por exemplo. Isso pode mudar completamente a história da procura por carne de caça nessas comunidades. Só um exemplo. Outra coisa é disseminação de pesquisa, exatamente fazer extensão. E é fazer a pesquisa e fazer com que a pesquisa que ela chegue e seja disseminada aonde ela deve chegar, e não só, justamente fique aqui dentro dos congressos ou esse tipo de coisa. Um outro desafio que a gente acha que é muito importante para a educação, principalmente, é que os dados se tornem cada vez mais abertos. O que eu já disse, formou-se uma quantidade imensa de dados, mas poucos desses dados são sintetizados em informação. E muitos desses dados estão presos em computadores de pessoas que acham que não podem liberar esses dados porque vai vir alguém e vai roubar tudo aquilo que você fez. O que é uma loucura, na minha opinião. Os dados eles são pagos pelo governo, na maioria dos casos, e eles devem ser tornados públicos para poder ser utilizados pela maioria das pessoas, que pode fazer com que esses dados virem informação. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E uma vez que a gente chegue e consiga atingir esses desafios na educação, faça com que a academia entre para dentro da sociedade, a sociedade passa a demandar questões de conservação que deverão ser resolvidas pela academia, e uma das formas é que a sociedade demande do governo que pague pesquisas naquilo que lhe é conveniente ou importante, melhor dizendo, naquele momento. Então, o que eu tinha para falar era muito rápido. Bom, isso aí logicamente capilariza para os tomadores de decisão, e isso muda a situação dos acordos internacionais. O que eu tinha para dizer nesse sentido era basicamente isso. Eu, na verdade, queria falar pouco e ouvir muito, então foi mais uma ideia que a gente tem ainda digerido e colocou para vocês como uma forma de provocação e para que a gente também aprenda com o que vocês têm a dizer. Eu queria agradecer imensamente
ao Lelê, ao Calixto, que tem comprado essa ideia e discutido bastante, aos colegas como um todo, mas especialmente ao Perillo e ao Felipe, que acreditaram nessa ideia, permitiram que eu estivesse aqui e que acreditaram na gente, enquanto a instituição, pós-graduação, para ajudá-los a realizar. A gente fez muito pouco, eles fizeram tudo, mas para ajudá-los a realizar esse evento e botar em discussão temas dessa magnitude. Muito obrigado.